Olá, eu sou a Elda de Donato e estou aqui com mais um episódio do Sercom Talk. Hoje com três pessoas aqui lindas, né? Mais uma vez recebendo aqui convidados especiais para a gente falar um pouquinho hoje sobre CX. CX que é muito comentado, mas a gente precisa entender qual é a metodologia e qual é a finalidade do CX, da experiência do cliente hoje nas empresas, no atendimento das empresas. Aproveitando, também vamos falar algo que tem muito a ver com isso, que são os 30 anos da Sercom. A gente está comemorando esse mês 30 anos dessa empresa de atendimento ao cliente, que cuida do cliente, tanto o cliente final quanto o nosso cliente interno, que é o colaborador, que é aquele nosso analista que está lá cuidando dos clientes finais. Então, eu queria começar pedindo que vocês se apresentassem. Eu estou aqui com o Felipe Medeiros, que cuida de toda a parte de CX e planejamento da Sercom. Estou também com o Fábio Bi, que é da Suzano, e com a Carol Novak, que é da Odontoprev. Tá? Então, Felipe, quer começar? Quero. Bom, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Felipe, eu cuido das áreas de estratégia e inteligência da Sercom. Então, dentro desse guarda-chuva, hoje a gente está com planejamento, CX, que é o nosso principal tema hoje aqui, qualidade e projetos. Então, estou muito feliz de estar aqui, comemorar os 30 anos da Sercom, principalmente com vocês, que são os nossos clientes. Não é fácil, né? Atingir 30 anos, ainda mais com a solidez que a gente tem e com o ano que a gente tem vivido de melhoria contínua, que a gente vai falar muito aqui também. Olá, Carol. Obrigada. Bom dia, obrigada pelo convite. Muito bom fazer essa troca hoje aqui com vocês. Hoje eu sou responsável pelo o Contact Center da Odontoprev, né? Sou responsável pela operação de atendimento. Tenho dedicado a minha carreira a atendimento a clientes já há muito tempo, no segmento financeiro e mais recentemente no saúde. Me especializei um pouco em migrações outsourcing, então fazendo governança e também com operações próprias. De novo, é um prazer estar aqui. Obrigada. Carol, só uma coisa. Eu fiquei sabendo que vocês ganharam um prêmio na Conarec. Fala um pouquinho. Ele tem muito a ver também com isso, com o nosso assunto de hoje, que é omnicanalidade, né? Você pode falar um pouquinho disso? Sim. Muito obrigada. Foi uma surpresa para todo mundo. Coroou um trabalho aí da empresa como um todo em relação à preocupação com o cliente, a preocupação em abrir canais de atendimento. Foi muito legal receber esse prêmio aí pela primeira vez. Está todo mundo feliz, comemorando e incentivou ainda mais a empresa a investir no cliente. Acho que foi muito bom. Felipe, Elda e Carol, bom dia. E aí, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver vendo esse podcast, né? Porque hoje é assim, né? Uma coisa que a tecnologia nos permite. Isso. Tem gente que assiste ou escuta, né? Indo trabalhar na hora do almoço, à noite fazendo um exercício, aí já é um pouco de customização de cliente, aqui, experiência do cliente. Verdade. Aproveitando, queria agradecer a Sercom pelo convite de estar aqui batendo esse papo com vocês. Me apresentando, sou Fábio Bi. Eu trabalho há 3 anos na Suzano. Hoje eu lidero as operações de logística, né? Quando eu falo as operações, as fábricas, os CDs, toda a área de transportes e a distribuição, né? Então a entrega para os nossos clientes aí, para o varejo e para os demais mercados aí de bem de consumo fica sobre a minha liderança. E prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Que bom, que bom. Não é à toa que vocês estão aqui hoje, né? Vocês estão percebendo isso. Bom, falando um pouquinho da Sercom, desses 30 anos, a Sercom está muito ligada em processos, pessoas e tecnologia, e isso está ligado ao CX e a necessidade que a gente tem hoje em colocar o nosso cliente em primeiro plano, em detectar suas necessidades e, a partir daí, oferecer uma jornada excepcional, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso com relação aos call centers. Então, o que vocês acham que BPOs como a Sercom têm trazido de novidades e de melhorias para a experiência do cliente? O que vocês acham disso? Vai lá, Carol. Eu tenho uma opinião que essa migração do call center,
ela sai para as empresas de algo que antes era um artigo de luxo. Acho que as empresas tratavam ter um call center ou ter um atendimento do cliente como um artigo de luxo, para hoje uma necessidade competitiva de mercado. E essa migração, para mim, ela acontece. Eu vou citar 3 fatores que eu acredito que porque essa migração ela aconteceu. E numa ordem cronológica de tempo, que para mim que faz sentido ser assim. Acho que, em primeiro lugar, isso já aconteceu há um tempinho atrás, acho que as empresas perceberam que o mais importante não era a venda que ela fazia para o cliente, sim a venda que o cliente faz para o shopper, né, para o consumidor final, e o quanto a experiência disso, né, o quanto essa fidelização do cliente é importante. Então, isso foi a primeira coisa que aconteceu lá atrás. E para mim, que continuou, e o passo 2 dessa jornada, dessa caminhada, é essa mudança de geração que a gente tem, né? Hoje, o shopper que entrou para o consumo, né, a nova geração, e é um caso bacana de estudar o assunto, né, de troca de gerações, é um público mais... que quer uma experiência diferente, né? Hoje o público ele busca a experiência do produto, a gente troca muito fácil, eu falei do podcast agora, né? A gente quer as coisas na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Então, essa mudança do público gera uma experiência de CX, que a gente precisa ter ela mais avançada. E como um terceiro ponto, eu acho que foi uma cereja do bolo, é a pandemia. Acho que quando vem a pandemia, a gente se olha e a gente se vê não indo mais nos clientes, né? Não podendo ter esse relacionamento mais próximo. E aí, para mim, o call center e o relacionamento mais próximo com o cliente dá um boom, aí o e-commerce, etc., que era o que faltava. Então, para mim, esses 3 pontos, eles explicam um pouco essa migração de algo que antes podia ser um artigo de luxo para as empresas e hoje é uma necessidade de competição de mercado mesmo, ter a Sercom, né, o call center atuando próximo aos seus clientes. Sim, eu aposto muito no modelo terceirizado de operações, porque as empresas que se dedicam a isso têm investido muito em tecnologia, além da expertise. Então, elas já estão maduras do ponto de vista de relacionamento com o cliente, elas já entendem como fazer o cliente ficar satisfeito, né, ser bem atendido. E eles estão agregando muito em termos de plataforma, de inteligência artificial, de ferramentas, de relatórios, de mais recursos até para lidar com os recursos humanos, né? Treinamento, investe-se muito em treinamento. Então, atender um cliente hoje, com o nível de exigência que o Fábio colocou aqui, não é uma missão simples, não é uma missão que todas as empresas, por mais que tenham seus produtos bons e de prateleira e funcionando e premiados, saibam fazer ou tenham condição de fazer. Então, eu acho que o papel dessas empresas hoje já não são mais coadjuvantes, já são parceiros no negócio, né? E o capital humano delas hoje já está cada vez melhor para focar numa experiência de qualidade e de excelência, como você colocou, Elda. Então, acho que é um caminho muito bom. Você. Puxando a linha aí do Fábio, eu acho que o pessoal perdeu o apego, né? Hoje em dia a gente troca de serviço, de prestador com uma facilidade imensa. Eu falo nós como consumidores mesmo, né? Eu acho que isso escalou pro mercado de atendimento. Então, entregar o nível de serviço necessário hoje em dia já não é mais o diferencial. A Sercom hoje trabalha, tem a camada inicial que a gente fala, né? A parte estrutural tem que entregar o nível de serviço que o cliente demanda, que o cliente exige. Mas eu acho que o a mais, que é o seu ponto, Carol, de entregar o processo, de ser um parceiro de fato na melhoria da gestão do seu negócio, no setup do seu negócio. Eu acho que esse é o diferencial hoje em dia, né? Acho que o papel de empresas como a Sercom e o papel principal da Sercom, ultimamente, tem sido se especializar em garantir o nível de serviço combinado e contratado, que é o padrão do mercado há muitos e muitos anos, né? Sim. Mas também atuar como um provedor de melhoria da gestão do seu negócio, né? A gente constantemente faz isso lá. De olhar para o modelo de atendimento que o cliente traz para a gente, que muitas vezes vem de um modelo há anos estipulado, né? A gente tem conversas entre nós mesmos, né? De alteração de modelo, alteração de processo, melhoria até de processo interno do cliente. Eu acho que isso é fundamental para o call center sobreviver a essa nova era do desapego, né?
Há alguns anos, nós começamos com essa parte de jornada do cliente, de transformação digital dentro da Sercom, e eu falo de pessoas, processos e tecnologia, porque no início a transformação digital veio em ondas, né? Então, a gente focou muito em tecnologia e a pandemia acelerou isso, né? Porque a pandemia trouxe uma nova cultura que até hoje a gente usa, que é de entrar pelo Teams, que é de falar, de ter tudo, de querer tudo muito mais rápido. Hoje em dia a gente não quer mais falar no telefone, né? A gente resolve tudo pelo WhatsApp, resolve tudo com texto. E então a gente começou a colocar isso dentro das operações, essa parte de tecnologia. Mas, se os processos não andarem juntos, não adianta você fazer a automação toda, porque os processos têm que ser simplificados. É isso que a gente percebe, né, Felipe? Como você falou, as novas gerações, elas querem tudo simplificado. Elas querem ser rápidas, elas querem num toque só. Então, melhoria de processos, simplificação dos processos, tem que andar junto. E eu acho que o primordial, como sempre, são as pessoas. Então, a gente teve ontem uma comemoração na Sercom em que a gente premiou operadores, analistas, colaboradores com mais de 20 anos na casa. Então, não são todas as empresas que conseguem ter este ativo dentro de casa, que são pessoas que amam o que fazem, que são apaixonadas pelo que fazem e pela empresa. Esse, para mim, é o nosso maior troféu. Isso é o que a gente tem hoje, pessoas com mais de 20 anos na casa, pessoas que se sentem reconhecidas, pessoas que querem fazer o melhor pela empresa, que têm a empresa como uma segunda casa. Então, parabéns para a Sercom, né? 30 anos. Agora, falando de novo um pouco em CX, a Forbes lançou uma pesquisa em que 80% dos clientes que foram pesquisados acham que a experiência ao longo da compra ela é igual e importante como o próprio produto que eles estão comprando. Isso quer dizer que, se eles não tiverem uma boa experiência, eles não voltam a comprar esse produto. Hoje a gente tem uma concorrência muito grande entre os mercados e, se a pessoa não tiver um bom atendimento, ela vai facilmente para outro produto. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês veem essa mudança de cultura e essa mudança, essa urgência dos clientes? Eu acho que a gente precisa ser rápido. A gente fala muito lá de testa, vê se deu certo, se deu errado, corrija a rota se for necessário e vai embora de novo, começa de novo. É um ciclo, né? Então, se a gente não for rápido, eu acho que a gente perde o bonde, né? E principalmente se a gente não tiver informação suficiente para avaliar isso, a gente também perde o bonde. Então, para ser rápido, também precisa medir o que importa. Então, a gente está num trabalho também recente de revisitar todas as alavancas que a gente avalia, todos os KPIs que a gente avalia. Isso é importante, porque muitas vezes a gente abre uma operação, né? A gente faz um outsourcing e começa a criar uma série de indicadores, e aí quando você vai ver, você está olhando uma cesta infinita de KPIs, que você olha lá, tem 40, e 3 importam, 2 importam, né? Que são as principais estrelas guias aí da gestão do negócio. Então a gente também olha aqui, né, como prestador de serviço, o quão importante é entender do negócio do cliente e fazer com que o cliente tenha a sensibilidade de avaliar o KPI que importa, para que ele tome a decisão que importe. E aí, Felipe, só para pegar o gancho da fala do Felipe, eu acho que primeiro é importante a gente entender que essa experiência, esse caminho, né, da experiência do cliente, ele é único para cada organização. Eu acho que a gente entendendo isso primeiro já é um primeiro caminho. E aí, eu gosto dessa relação que a gente criou, Suzane e Sercom, porque primeiro a gente desenha uma solução para aquele momento. E eu acho que aí até que algumas empresas pecam, né? Porque a gente tem que saber em que estágio que a gente está. E eu, na minha cabeça, eu tenho 4 principais estágios, assim. E vai parecer clichê o que eu vou falar, mas não consigo ver outro meio de começar uma experiência, um caminho para a jornada do cliente sem escutar as dores do cliente. Então, parece um pouco clichê, mas é a primeira coisa que a gente faz, né? A gente escuta, anota e vem com as ações para dentro de casa. Em segundo lugar, eu acho que vai muito do que o Felipe falou, né? A gente desenhar as ações, trazer os KPIs, e aí também eu acho que algumas empresas pecam,
que é ter respostas rápidas. Então, claro que a gente vai ter problemas menores e de um grau talvez médio de solução e problemas maiores que vão levar um pouco mais de tempo. Mas dar respostas rápidas, solucionar problemas rápidos, eu acredito que é um segundo passo que você precisa dar esse retorno para o cliente, né? E aí, com mais maturidade, eu entro no 3 e no 4, né? No 3 é customizar a experiência do cliente. Então, voltando para o passo 2, né? No passo 2, a ideia é você dar retornos rápidos, né? Você mostrar para o cliente que você está tomando ações que vão mitigar problemas maiores ou problemas macros, né? Generalizados. E aí, no 3, você customiza esse atendimento. E no 4, você fideliza o cliente, que é você ter quase aquela parceria, né? Que a gente tem junto com o Sercom e cliente. Mas eu acho importante nessa jornada que você falou, Elda, as empresas saberem desenhar a solução em que estágio que elas estão, né? Pô, eu estou aqui no estágio 1, eu estou já mais maduro, eu já posso customizar customizar a entrega, ou eu tenho que atacar aqui grandes ações, que é o que o Felipe falou, né? Trazer para dentro KPIs e a gente dar esses retornos rápidos também para o cliente ver que a gente está, né, com ações de curto, médio e longo prazo, né? A pressão mercadológica faz isso no processo de atendimento. Você quer muito rapidamente encantar o cliente que você está atendendo e esquece muitas vezes de fazer o básico bem feito. É isso. Acho que fazer o básico bem feito é importante. E tem um risco também, Felipe, assim, porque quando a gente faz isso, a gente tem que cuidar para também não fazer uma customização geral, né? Uma padronização geral que também não vai atender a dor de cada um. E aí, o que o Felipe falou, né? A gente primeiro faz o básico bem feito e aí depois parte para entender a customizar esse atendimento para cada um, né? Hoje, como a Elda comentou na pergunta dela, a experiência ela é tão relevante quanto o produto. As coisas de fato se fundiram, né? O produto, o serviço é o atendimento. Então, antes o atendimento era encarado dentro das empresas como tá bom, temos que ter um atendimento. Atendimento é custo, atendimento não pode ser grande, ele tem que estar num tamanho proporcional, mas hoje não. O produto e o atendimento são a mesma coisa. Então, só valorizou o setor, eu acho que deu peso, mas além disso, muito voltado para o foco no cliente. Acho que as empresas começaram a se conscientizar um pouco mais dessa realidade, talvez possa ser, né, de novo, um clichê falar que o cliente tem que estar no centro, mas nem todas as áreas das empresas colocam o cliente no centro. Então, a área de atendimento é óbvio que está ali dedicada, mas as outras áreas precisam tomar decisões pensando na melhor experiência que o cliente vai ter com a empresa, né? Seja em dar respostas rápidas, solucionar os casos ou até mesmo não gerar demanda, né? Não necessariamente os clientes querem ligar, querem nos procurar. Se o produto funcionar a ponto dele se gerir e auto-utilizar, não precisa ligar. Eu acho que esse também é uma meta. A gente não precisa ter um aparato de atendimento se a gente entender como é que o cliente prefere usar os nossos produtos e os nossos serviços. Então, acho que a gente está indo nesse caminho, mas nem todas as empresas ainda estão num ponto de transformar os seus processos com o olhar no cliente. Eu acho que aos poucos as empresas estão incluindo isso, inclusive nas suas próprias metas internas, nos bônus internos, quer dizer, cuidando do índice de reclamação de uma forma mais criteriosa. Outros órgãos que ficam acompanhando o cliente de perto, né, um Reclame Aqui, um Procon e tudo mais, tudo isso está fazendo com que as empresas repensem, né, e se dediquem mais a desenhar a melhor jornada baseado naquilo que o cliente de fato quer que seja, né? A gente tem uma tendência a desenhar as coisas e os processos internos de uma forma muito complicada por ser técnico naquilo, né? E a Elda falou assim, será que não dá para ser mais simples, fluido, a coisa acontecer de forma mais tranquila? E é difícil pensar simples quando você é especialista ali, né? Então, tem que ter o exercício de ser o especialista, obviamente, saber o que está fazendo ali, prestando serviço, mas tem que ter também o esforço de se colocar no lugar do cliente. Como você falou, não acho que é clichê nenhum, hoje as pessoas de fato escutam, mas não ouvem, né?
ter um pouquinho de diferença aí, não ouvem, e não perdem tempo em mergulhar naquilo que o cliente pediu, né? Ou então se contentam com níveis bons de satisfação. Ah, cheguei no 90, tá ótimo, não preciso fazer mais nada, acho que sempre tem uma margem de erro, e se acomoda naquele cenário, né? Então, na verdade, não. A gente tem que pôr um time dedicado para isso, então tem que ter um esforço de sair da rotina e olhar para aquelas questões e tentar melhorar o processo, rever as entregas, né? E se reinventar mesmo, sabe? A gente faz aquilo há muito tempo, como o Felipe falou, será que não está na hora de inovar, de trazer um KPI novo para a gente passar a olhar? Eu acho que está tudo evoluindo nessa direção, né? Questionar o que é medido, né? A gente mede a mesma coisa há muito tempo e às vezes A gente aquilo... nem sabe se é o que o cliente quer olhar, né? né? Por A exemplo, métrica Mede interna e interno, externa, achando às que vezes não é o que... Não é o que o cara espera, mas tem muito a ver com cultura, né? A gente tem uma cultura, muitas vezes, de brecar a experimentação. Que a gente tem uma relação que existe e urge, né? A necessidade de que você acerte. Só que essa evolução, a evolução do atendimento, a evolução do processo de atendimento como um todo, ela exige, ela demanda que a gente experimente, que a gente teste novas maneiras e não necessariamente sempre a gente vai acertar. Não só na parceria, mas com o cliente em si. Por isso que é Exato. importante a gente ser rápido e incentivar essa cultura da experimentação, né? Com certeza. Querem, por exemplo, né? Eu tenho vivido algumas situações assim. A gente foca na reclamação, a gente tenta entender qual que é o problema e tenta resolver, ser resolutivo, tentar trazer a resposta o quanto antes. Mas tem muito cliente que também externa outras coisas, né? Sugestões, elogios. Se você parar para mensurar a quantidade de clientes que espontaneamente elogiam o atendimento, elogiam a sua empresa dentro de uma central, é grande, é que a gente acaba não olhando, mas isso também é insumo para reforçar os nossos pontos fortes, né? E se destacar. E às vezes a gente fica correndo atrás lá da reclamação e não reforça aquilo que a gente tem de bom, que o mercado está reconhecendo, que o cliente está gostando, né? E melhor, não usa isso a favor do time que está dedicado. Então, as pessoas que estão ali na frente, se empenhando, dedicando o seu tempo, sua vida e administrando aqueles conflitos, essas equipes precisam ser muito valorizadas para transparecer isso para o cliente, para transparecer segurança, e eu acho que isso faz parte da jornada, melhorar a jornada de quem atende. E para completar, Elda, prometo que a gente já devolve para você. A gente fala tudo, muito, né? Não, vambora. É seu. Tá na área certa, né? Vambora. A gente fala muito, mas para completar, Carol, tem um negócio que eu acho que tem muito poder, que é a gente escutar e ser verdadeiro com o cliente. Tem muitas vezes que o que o cliente quer? Ele quer ser ouvido, não quer ser enganado. Isso aí. Muitas vezes. E a maioria das vezes a gente fica com receio de falar. Fala, pô, mas eu não tenho a solução completa, como que eu vou falar isso pro meu cliente? Sendo que eu tô aqui, talvez um passo muito atrás do que ele espera. Mas durante a minha carreira eu tenho percebido isso com cliente interno, dentro da empresa, ou com clientes externos. Acho que todo mundo é cliente, né? Quando a gente lida no dia a dia, assim. Mas eu sinto que é isso que a Carol trouxe, assim. A gente escutar, customizar, porque nem todo mundo vai querer aquele tipo de solução, né? Mas principalmente ser franco tem um poder gigantesco na nossa relação com o cliente, a transparência. Né? Porque o cliente, no fundo, o que ele quer? Ele quer ser ouvido e não quer ser enganado. É isso aí. Então, essa transparência, ela é muito importante, Esse né? ponto, para mim, é um dos mais desafiadores do E CX. é difícil, né? É difícil, porque é difícil a gente falar, né? Alguma coisa que a gente não tem ainda, o que vai fazer, né? Dizer não é difícil. É difícil. Não, e também de personalizar, porque a tendência é você padronizar, criar um procedimento Acho que é o maior igual para perigo, todo mundo. que é o maior perigo, assim, do... Justamente, mas essa situação que você trouxe tem tudo a ver a se preocupar com o problema daquela pessoa daquele jeito, naquele momento. Será que eu vou conseguir fazer uma exceção? Será que eu vou conseguir dar uma devolutiva assim que eu tiver uma resposta? Eu tenho fluxo dentro da empresa para tratar as pessoas de forma diferente ou vai ficar tudo no padrão mesmo? Exato. E aí o cliente vai buscar onde ele se sente mais acolhido. Né? Então, pode ser um diferencial do CX ter as exceções, ter soluções customizadas para determinado tipo de demanda fora do padrão. Né?
Então, falando de indicadores que a gente tem que ter, que são muito importantes, né? Então, para a gente poder medir a jornada do cliente, fazer a melhoria contínua, a gente precisa ter indicadores. Esses indicadores que são o termômetro de como está a nossa situação junto ao cliente, a situação da empresa junto ao cliente. Para ter esses indicadores, a gente precisa ter pessoas que analisem. Então, o que vocês estão falando não adianta ter só especialistas, a gente tem que ter especialistas com sensibilidade e empatia para se colocar no lugar do cliente, fazer toda a jornada, entender o que está ruim, quais as dores do cliente e como fazer essa melhoria. E, segundo dados da McKinsey, quem investe em especialistas, em pessoas que conseguem entender, né, ter essa habilidade, elas têm um ROI 30% maior do que as empresas que não se preocupam com isso. Então, assim, como são as equipes de vocês? É isso que eu queria saber. As equipes de vocês são focadas... Você tem uma gerência e você tem uma equipe voltada para a CX, que te ajuda na área de planejamento, que te ajuda com RH, que te ajuda com várias áreas dentro da Sercom. Como é isso? Me conta como é ter essas pessoas que estão lá preocupadas em fazer a melhoria contínua. Discutindo um pouquinho o nome, né? O nome da área, da metodologia, a gente estava falando um pouco antes disso, né? Eu falo muito que essa gerência de CX que a gente tem na Sercom, ela é uma área de melhoria contínua. É uma área de crescimento. Então, eles não vão olhar só uma perna da jornada. Existem uma série de frentes que são tão importantes quanto, né? Experiência do colaborador, como a Carol disse, se o cara não está bem, se a pessoa não está bem, isso vai refletir no atendimento. Se o cara não está bem instalado, vai refletir no atendimento. Se o cara não tem informação correta vinda de planejamento, vai refletir no atendimento. Então, a área de CX da Sercom é uma área de melhoria contínua, é uma área de crescimento. Então, todo ponto de contato que existe de melhoria do negócio, eles atuam, mas sempre com aquela pegada do vá e veja. Eles não têm... a primeira coisa que os caras fazem, a gente brinca lá, né? Chegou alguma operação para a gente implantar ou tem algum KPI que está descolado e a gente precisa melhorar. A primeira coisa que os caras fazem é levantar e ir até a operação. É a primeira coisa. Eles não abrem relatório, não marcam reunião no Teams. É o TBC, né? Tirar a bunda da cadeira. No português correto, né? TBC. Um pouco sem graça de falar, ela já sabe que a gente claro, usa né, essa Elda? sigla. Ele falou, esse Né? daí tem TBC? Tem, Isso. tira a bunda da cadeira. O time é especialista em TBC. De tirar a bunda da cadeira e ir até lá e ver qual é a dor. Porque o cara que está lá na ponta atendendo, ou o cliente que está lá no site com a gente, que tem uma dor, é a pessoa que primeiro precisa ser ouvida, né? Então, não adianta nada a gente ter um cara... E aí, desmistificando um pouquinho da metodologia do CX, né? Do que a gente fala no mercado, que acho que muitas vezes o pessoal enfeita demais, né? Para poder vender um conceito. Mas essa administração bem feita, ela passa inicialmente pela pessoa se interessar pelo seu negócio. Então, o time de CX da Sercom, ele é especialista em se interessar pelo negócio que ele tem que melhorar. E muitas vezes esse negócio é o do Fábio, é o da Carol, é o da Sercom, é o de uma área. Então, a gente fala que é uma experiência completa do negócio. Porque o negócio ele é feito de várias frentes, né? Se o RH não coloca a pessoa certa no lugar certo, o teu atendimento vai ser ruim. Se o RH se a gente não treina a pessoa do jeito que tem que treinar, a experiência também vai ser ruim. Então, a gente sai um pouco daquele cenário histórico do call center massificado, né? A Sercom não quer ser... Não olha para a massificação completa do mercado, olha para a personalização que faça sentido. Porque tem muito de personalização que também não faz sentido, né? Exato. Muito personalização que é para atender uma situação de momento ou para cobrir uma falta, muitas vezes, de análise contínua do teu indicador. Então, o pessoal é especialista em tirar a bunda da cadeira, em resumo. Elda, eu sou fã desse assunto, assim. Quem trabalha comigo sabe, eu sou um aficionado por tudo que envolve pessoas e gente. E o que eu penso do assunto, né? Para trabalhar com call center, em primeiro lugar, assim, acho que a pessoa tem que ser boa com outras pessoas, né? Tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente. É o que ele mais faz, falar com gente. É isso mesmo. E ter um raciocínio rápido, né? Para resolver problema. Eu acho que essas duas coisas, assim, quem gostar de gente e gostar de resolver problema, tá no lugar certo. Mas, falando mais sobre o assunto, e pegando o que o Felipe falou, eu sou muito fã de um movimento que é a gente
estar muito próximo dos analistas da Sercom. E por que eu digo isso? Como que esse analista vai encantar o consumidor, vai encantar o cliente, se ele não conhece os próprios produtos? Então, essa jornada de contar a história, contar o porquê das coisas, mostrar o que é o nosso produto, quem é a nossa empresa, eu acho que tem um valor inimaginável. Imagina, você acorda todo dia, vai lá trabalhar, senta na cadeira, ou tira a bunda da cadeira. Se você não tiver um propósito ali, um valor, conhecer quem é a Suzano, ou quem é a Odontoprev, ou por que você está fazendo aquilo, esse engajamento é muito importante. E a gente, junto com a Fabi aqui, a gente faz alguns movimentos legais, que é levar o time da Sercom muitas vezes no nosso escritório, ou fazer o movimento inverso, a gente leva o nosso time lá. Então, essa proximidade, essa aproximação de empresa mesmo, não cria aquele... você é um call center separado que presta um serviço e não conhece do nosso produto. Não coloca margem, né? Não fica... né? A gente não queria esse propósito, né? Então, esses movimentos eu gosto muito de fazer no dia a dia, assim, né? De a gente, muitas vezes, trazer o time da Sercom lá dentro da Suzano, fazer o caminho inverso, conhecer os produtos, contar o porquê das coisas, muitas vezes até nossas metas. A gente não tem problema nenhum em abrir nossos indicadores, quanto que a gente tem que chegar, dividir isso por analista, mostrar o porquê, o quanto vai ser importante para o cliente, o quanto isso ou reduz de custo, ou melhora o nível de serviço. Eu sou fã e eu acho que a gente tem que contar o porquê das coisas. Se a gente não ótimo. contar, É isso mesmo. a gente cai num problema de perder o engajamento das pessoas, né? E aí não vem os resultados e por aí. Você sabe que eu comecei como cliente também da Sercom há muitos e muitos anos, há uns 20 anos, e o que eu ouvi quando eu pisei na Sercom foi assim: a gente quer ter o seu DNA. Então, entende? Isso quer dizer, como é que a gente traduz isso? Ter o DNA é ser especialista naquele assunto, naquela empresa, né? Ter o sentimento de dono também, Isso, né? sentimento de Ser dono. parceiro ali naquele momento. A gente tem desenvolvido aí umas atividades com a Sercom muito voltada para a experiência do cliente, né? A Sercom, ela é muito parceira nisso. Para vocês terem uma ideia, a gente dá, através da Sercom, né, e das ferramentas que ela tem, boas-vindas para os nossos clientes sempre. Então, eu acho que a empresa, tendo essa preocupação, nossa, pode ser um custo a mais, pode ser uma atividade para acompanhar, monitorar, mas isso garante a permanência do cliente também, né? Então, começar um bom casamento com o cliente, com um parceiro que apoie, que ajude, que nos passe essa confiança, é muito relevante, é muito relevante. Indicadores de qualidade são muito importantes mesmo para fidelizar o cliente, realmente. Hoje tem todos os indicadores que a gente vê hoje ajudam a deixar o cliente mais feliz. Né? Eu vou voltar no nosso assunto lá da customização da solução. Quando você retém pessoas, essas pessoas treinadas, com tempo, conhecendo a nossa empresa, conhecendo mais o cliente, é mais fácil customizar. Porque essa pessoa já está entendendo a dor do cliente há algum tempo, já entendeu o mecanismo de como as coisas funcionam. Então, essa parte de pessoas ela é fundamental, Elda, porque volta no nosso assunto de antes, né? Acho que para o CX funcionar, essa customização parte muitas vezes desse time estar bem treinado, estar com tempo de casa, estar com as ferramentas corretas. E outra, a gente tem uma cultura lá dentro de fazer focus group, então grupos focais para a gente ouvir. Porque o nosso analista é ele que fala com o cliente. Então a gente lá volta para o call center do passado, né? Que é o que o Felipe falou, né? Não dá. Call center massivo. Né? Não dá. E a gente está aqui falando enquanto empresa. Você que está nos ouvindo, você é cliente. E nós vamos falar agora como clientes. Eu vou falar como cliente. A gente pode fazer todo esse trabalho maravilhoso que a gente faz, né? Então, com metodologia, com sensibilidade, com empatia. Mas a gente precisa de você, cliente, para nos dar a nota, a avaliação do nosso trabalho. Por quê? Quando a gente fala em melhoria contínua, isso quer dizer o quê? Eu não vou conseguir arrumar a jornada de um cliente de uma única vez, porque é muito dinâmico, as coisas mudam, os processos evoluem, né? A tecnologia também. Então, eu posso ter melhorado neste ponto, mas está faltando ainda, e eu preciso da análise do cliente, daquela pessoa que está navegando, para me ajudar. Então, as pesquisas são muito importantes, e eu não sei, mas a cultura, eu falo enquanto cliente, eu não respondo todas as pesquisas, eu deveria,
Eu tenho que responder. Porque para elogiar é mais difícil. Virar um hábito, né? Então, assim, ser um hábito nosso. criar consciência para você, cliente, que está ouvindo a gente, criar consciência de que se a empresa está mandando para você uma pesquisa por WhatsApp, por e-mail ou por SMS, esta empresa tem um trabalho de CX por trás e ela quer te ouvir porque ela quer melhorar. Exato. É seu benefício, né? Então, se ela quer melhorar, ajude. Responda a pesquisa, responda, isso vai ajudar, seja elogiando, seja fazendo uma reclamação, e como o Fábio falou, a gente vai ser transparente com você. Muitas vezes a gente não consegue resolver o problema, mas sendo transparente, a pessoa volta a fazer negócio com a gente. Não é verdade? Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Como é que vocês usam essas ferramentas e qual a importância para vocês? E o que vocês acham do cliente conseguir trazer um retorno de como foi o atendimento dele? Assim, posso te dizer que, apesar de você não querer responder as pesquisas, muita gente responde. Que bom, isso é ótimo. Gente mas responde. eu tô me policiando, gente, eu tô respondendo. Tem que Encaixou no um hábito. neutro, no neutro, né? Você está lá na estatística do neutro, mas pelo menos a gente tem feito algumas pesquisas na jornada ou no atendimento na URA, que acho que é uma clássica que muitas pessoas conhecem, e a amostra é gigantesca. Dá para você realmente ter uma noção real ali, fresca, do que o pessoal está sentindo. Obviamente que para transformar isso em melhoria, precisa de dedicação, né? Então, é sair da zona de conforto, usar isso para alavancar e envolver a empresa como um todo para fazer esse trabalho, né? Porque a pesquisa clássica, ligar para as pessoas para perguntar como foi, as pessoas já não têm muito interesse em responder, já realmente não tem tempo para responder. Ninguém quer falar no telefone hoje em dia. Ninguém né? quer falar. Então, tem que valorizar muito isso, porque vai chegar um momento em que as pessoas podem não querer mesmo. Mas hoje em dia ainda temos muito feedback. Dá para usar, né? Vamos dá para responder usar pesquisa, gente. Mas depende, se você consegue essa informação, então não pode desperdiçar, né? Acho que a gente tem que usar a favor do negócio, com certeza, e do cliente. Porque, como o Fábio falou, né, na época do call center massivo, muitas vezes eu quero falar com alguém e o operador não consegue resolver seu problema, aí você vai, eu quero falar com o supervisor, eu quero escrever uma sugestão. De uma forma reativa desde o início, né? E a gente percebia que isso não tinha continuidade. Que bom que as coisas mudaram, né? Que bom que a gente evoluiu, que bom que a gente lança a mão hoje de tecnologia, né? E de inovações para poder ouvir o nosso cliente de forma mais fácil e atender às melhorias na medida do possível. O que você acha? Eu vou completar, Elda, assim, para mim, e aí falando para as pessoas que estão assistindo ou ouvindo, quando a empresa ela vai fazer uma pesquisa dessa, a gente joga o escudo no chão, joga a espada e vai de peito aberto para escutar, né? Então, responder é muito importante, assim, e depois, isso é um perigo para as empresas, né? Um perigo, acho que é a palavra errada, é uma responsabilidade do que você fazer com o que vem dessa pesquisa, né? Que é o que eu volto a falar de antes. Eu sou um pouco pragmático com o assunto, assim, quando vem o retorno, eu gosto de separar no que dá para resolver rápido, né, no que são dores latentes e que eu posso resolver com uma medida única, que é o que a gente falou, né, Carol? Às vezes, padronizar algumas coisas não são tão ruins. Às vezes eu elimino uma dor latente. Então eu preciso separar. Por isso que os dados são importantes, Elda. Eu preciso ter esse retorno para saber o que eu resolvo rápido. Às vezes é um negócio simples. Um botão, não sei, alguma coisa no óbvio, produto. Né, que a gente não está enxergando. Né? Soluciona para muita gente. E eu preciso entender o que talvez é um médio prazo e o que é mais gritante, o que eu preciso investir, talvez dinheiro, investir tempo para solucionar, né? Então, ter esse retorno é muito importante. A gente sabe que para responder pesquisa ainda tem... as pessoas que respondem muitas vezes é quem está insatisfeito, né? Porque... Aproveita o momento, né? Pô, vou perder um tempo, vou gastar um tempo. Mas saibam que não é uma perda de tempo, é um investimento, né? De novo, se a empresa foi se ela foi para uma pesquisa dessas, a gente está indo de peito aberto mesmo para escutar, mas os feedbacks positivos também são bons. O elogio é ótimo, O elogio também é ótimo. Reforço positivo, Às vezes a gente tem que olhar para dentro também e ver coisas boas que estão sendo feitas e parabenizar e separar.
Então, E celebrar também exato. as E vitórias, para mim é o né? caminho, assim, Elda. A gente precisa ter dados. Acho que a pergunta era um pouco disso. E eu gosto de ser pragmático, assim, eu gosto de separar, gosto de ver o que dá para a gente resolver rápido e depois customizar as coisas mais a médio e longo prazo, mas também, de novo, não deixe de responder. Se tiver coisa boa, a gente também olha, né? A gente também olha. Não é só o ruim, olha, né? Exatamente. A gente falando de histórico, né? Colocando em perspectiva aí, o call center tinha muito medo de pesquisar antigamente. Medo. Tinha medo. É. Né? Verdade. Nossa, eu vou colocar uma pesquisa lá na Suzano, o cliente vai responder, vai que ser um eu faço detrator com e eu isso? vou tomar pau aqui, eles vão brigar comigo, o odonto vai brigar comigo. Eu acho que a gente perdeu isso aí, porque tá cada vez mais claro que a experiência do usuário lá na ponta, ela não é papel único exclusivo de uma parte só da relação. o Ela cliente tem um papel que completo, né? Com certeza. O cliente que reclama, ele ainda está dentro de casa. Ele está interessado em Verdade. fazer as coisas mudarem, né? Ele está te ajudando, ele está parceiro naquele É um momento. bom ponto, né? Acho que Ele... quem desistiu talvez nem responda, né? Não. não- Se você desistiu, Mas você a não gente, vai nem a ligar. gente faz muito isso, a gente fez muito isso por muitos anos, né? A gente sempre pesquisou mais o churn. O cara que foi embora, agora o cara que ficou, ou que tá elogiando, ou tá neutro, ou está reclamando, a gente fica meio. Ele tá E aí, quando o sempre. cara dá o churn, a gente vai lá Muitas vezes, para investigar você os tirar da motivos. curva alguém que é neutro ou que vai pro detrator ou detrator, é mais fácil do que, né? De Sim, quem já desistiu, que é o que o Felipe tá verdade. falando, né? A gente pode pegar essa faixa aqui. para uma experiência Às melhor. vezes é um empurrão que vai fazer ele virar um promotor, né? Exatamente, exatamente. Eu só vou saber se. Só vou entender porque que meu casamento acabou depois que ele acabou, né? Pois aí É, você vai é perguntar, isso aí. né? Lá no juiz, lá. Isso. Audiência de Na conciliação. É um casamento mesmo, né? A relação cliente e empresa, né? Tem Mas que ser. vocês estão falando de aderência à transparente. pesquisa. Tem um case recente nosso de uma empresa de viagem no RA que atingiu a melhor nota da história deles em RA Legal. com a gente. Bacana. Claro, num Parabéns. processo, num trabalho de parceria muito forte, que a gente passa muito, e a gente sabe que o Reclame Aqui, o cara precisa avaliar a gente para saber se melhorou ou piorou a nota, né? Se ele volta a fazer negócio ou não. E essa experiência de pesquisa, a gente está melhorando. Eu acho que a gente vai chegar num cenário que a gente vai entender melhor como personalizar as pesquisas por tier de cliente. Mas é um estudo de caso bacana que a gente fez lá dentro de casa, né, Elda? Sim. Com o RA desse cliente, porque a gente personalizou os tipos de pesquisa para cada público, para cada tipo de cliente. Interessante. Então, a gente sabe que no RA a gente tem os caras que voltam a fazer negócio, Sim. os caras que dão nota acima ou abaixo, resolveu ou não a situação, né, a reclamação, e a gente personalizou o canal de pesquisa para cada um deles. Isso triplicou as nossas taxas de resposta. Depois, se vocês quiserem, a gente pode estudar o caso mais a fundo, mas a gente, ao personalizar, ao mandar um e-mail de pesquisa específico para um tipo de cliente, um SMS para outro, uma landing page para outro, a gente rampou demais os índices de resposta e começou a pegar mais dado, porque às vezes o cara neutro não te dá dado, né? Sim. E aí você fica meio que no escuro, aí a gente não sabe se é melhor eu pegar a pesquisa desse cara ou é melhor deixar ele quieto. Então eu acho que usar o conhecimento que o Fábio falou, né, do baixo turnover de uma operação especializada ajuda que o cara se especialize. O baixo turnover de uma área de inteligência ajuda com que o cara se especialize, porque ele amanhece falando de Suzano, à tarde ele está falando de odonto e à noite ele está falando de combustíveis. Então o cara se especializa. Então a gente está falando de pessoas, a gente está falando de processo e a gente está falando de tecnologia também, como a Elda citou, né? Porque a gente tem uma suíte própria contratada com a Oracle que integra todos esses canais e dá dado on time. Então esse projeto a gente rampou de uma velocidade absurda porque a gente tinha tudo isso conjugado. Só que, de novo, né? Não adiantaria nada se a gente tivesse o KPI, tivesse a tecnologia, mas não tivesse a especialização do negócio em conjunto com o cliente. Então, acho que Perfeito. tem que misturar um o pouco que de você- esforço, né? De cada coisa para poder dar O certo. que você descreveu é o cerne do CRM, né? É você conseguir entender melhor o seu cliente, ter claro quem são, o que eles gostam, como que eles funcionam dentro da sua empresa, qual é o cliente que você tem que abordar e de que jeito você tem que abordar. Realmente é uma ciência por trás aí que, apesar de ser batida, né, a questão do CRM já que se fala há muitos anos,
mas essa maturidade ainda não está na plenitude, não. Assim, Não, é tem verdade. muita empresa que ainda não conseguiu alavancar o seu próprio CRM ou não sabe lidar. Não é uma ferramenta barata, precisa de muito investimento, precisa de tempo. E na medida que você consegue implementar alguma coisa, já mudou tudo, aí você refaz o percurso. Mas ele, no futuro, aí quando já mais consolidado, ele traz uma melhor experiência e a empresa tira mais proveito do relacionamento, né? Porque vai conseguir mais pesquisas direcionadas, consegue fazer uma venda mais assertiva, consegue pôr informações na tela para o atendente relevantes para aquele tipo de público, consegue fazer um cross-sell, uma negociação ali na linha, né? Então, realmente, o CRM dá muita dica de como lidar com a jornada do cliente, né? Ele é importante, assim, acho que é um caminho, é uma ferramenta muito boa, embora tenha que ter um investimento muito alto, A gente né? fez um teste, não só nesse case que eu falei agora, mas a gente tem feito, né, no processo de melhoria contínua mesmo da Sercom, né? A gente tem reestruturado uma série de BIs que a gente tem, uma série de relatórios que a gente tem. Alguns clientes já passaram por isso por completo, outros a gente ainda está em desenvolvimento, Sim. mas a gente tem feito um teste com esses indicadores especificamente do CRM do cliente, do nosso, e começado a testar se de fato aquilo é rastreável, é uma alavanca ou não. Porque às vezes a gente pega o CRM todo, cospe lá, fica um mar de dados, o cara olha para a tela e ele se assusta. Sim. O gestor se assusta, o usuário se assusta, e aí você fica perdido num mar de dados e fala, meu, ferrou, o que eu faço com isso aqui? Para onde eu olho? Né? Então a gente tem saneado, principalmente em operações mais antigas que a gente já tem essa especialização muitíssimo madura, a gente tem saneado algumas informações e criado novas visões para saber assim, será que é isso aqui mesmo? Vamos olhar para isso aqui, será que isso aqui vai mudar o ponteiro mais rápido ou eu tenho que olhar 40 mil indicadores para saber se esse ponteiro vai mudar, né? Então acho que é também colocar um pouquinho mais de Essa é assertiva, questionar né? de novo, sabe? A gente saber que Continuar botão questionando. apertar, né? É. Onde olhar o indicador e ver que isso vai fazer diferença pro negócio, né? Porque às vezes é muito bonito, né, Fábio? Você chega lá na reunião com o cliente, aí você leva um monte de indicador, 42 slides, um BI com histórico gigantesco, tem 60 mil linhas de dados. Tá. E ele quer ver nem tá lá, né? Muitas Agora, vezes. e ainda Cadê? chega o mercado, né? Depois, óbvio, uma consequência de uma pandemia, abre vários canais de atendimento e vem a cereja do bolo, que é a omnicanalidade. Então, no meio de todo esse estudo, ainda a gente vai ter que gerir todos os outros canais, né? Porque e trazer ele para uma única linha de atendimento. E com consumidores diferentes, com perfis de clientes diferentes, né? Cada um de um modelo, né? E trazer tudo isso para dentro da empresa, para que todo mundo olhe o cliente numa jornada única, é um desafio, realmente, é um desafio. A gente começou nesse movimento da omnicanalidade, abrindo aí vários canais e trazendo numa tela única para o atendente conseguir ver aquela jornada, né? Então, óbvio que vai facilitar para o consumidor, por onde ele entrar, ele vai ter a resposta dele ou o pedido dele ali único, e para o atendente também, né? Eu acho que para quem está prestando atendimento, e o bot entrando nisso também, consegue tirar um pouco aí aproveitando a inteligência toda, consegue tirar um pouco dessa demanda e dar as respostas mais rápidas. Eu acho que é um desafio, mas é uma solução boa para o nosso momento, para onde está caminhando. Por isso que é importante que o cara que desenha uma experiência nova, ele vá lá e tire a bunda da cadeira mesmo e sente do lado do operador para saber se, putz, o cara tá atendendo um negócio que um bot resolveria. E existia uma mística, né, no call center. Nossa, você não pode fazer isso, que você vai tirar a posição de atendimento, isso vai... Cara, se isso melhorar a impressão de nível de serviço para o cliente final, para o nosso cliente, vai melhorar e vai mostrar que a gente está no processo de melhoria contínua, cara, eu acho que isso aí é a nossa nova era, ela é formada disso, né? Ela não é formada como o Fábio disse, de massificar excessivamente, de ter 80 mil posições de atendimento e ser um Titanic. A gente precisa ser ágil, rápido e assertivo. É engraçado, né? Isso me faz lembrar, quando a gente começou com a transformação digital no call center, né? Então, na Sercom,
pairava aquela lenda, né? Ah, vamos demitir todo mundo, só os robôs, né, vão estar aqui. A gente sabe que iriam acontecer quedas, né, nos empregos, né, das pessoas, no trabalho das pessoas, porém, a gente está conseguindo fazer com que as pessoas se especializem mais. Então, assim, não vão perder os trabalhos, vão correr para se especializar, para estudar, para melhorar e para acompanhar essa tendência e essa mudança. O segmento de back-office nível 2 aumentou demais, né? Pois é. Tem alguém para saber mexer nos dados, né? O Felipe tá falando. Isso. Senão não adianta, né? A gente vai ter um monte de coisa migra, jogada lá na... Vai migrando. A tecnologia faz o básico para que eu possa me especializar e atender Exatamente. o cliente da melhor maneira. Então, a gente tem aí como promover essa integração do atendimento digital com o atendimento presencial, fazer isso ficar unificado. Então, qual o segredo? Vou começar aqui, Elda. Assim, eu gosto da jornada digital, eu gosto do digital. E concordo que a gente tem que alavancar ele, faz exatamente isso que vocês falaram agora, né? Que a gente sair de um call center massivo e começar a usar dados, foi todo o nosso papo de hoje aqui. Mas também eu tenho uma opinião sobre o digital, que se ele mais atrapalhar do que ajudar, a gente tem que dar um passo atrás. E isso, porque tem horas que a gente bota tanta coisa para o cliente. Né, Fábio? É bom senso. A gente bota tanta coisa para o cliente, né? Para ele mexer, que eu tenho uma... para mim, assim, tem que ser user-friendly, né? Tem que ser fácil de mexer e tem que agregar valor. Às vezes a gente adora colocar coisa para o nosso cliente usar. Ele olha e fala assim... estão falando. Então, não tá me ajudando em nada, né? E aí, Carol, rapidinho, assim... Então, claro, uma jornada do digital é importante. A gente tem que seguir ela. Mas o cuidado que eu peço sempre é... Tá fazendo diferença? Tá sendo importante para o cliente? Vale a pena? Não vale? Então, isso eu acho que é o primeiro passo para a gente entender até onde a gente vai, né? Com o digital. E, claro, saber usar muito bem a informação que a gente extrai dele. Porque muitas vezes a gente pode estar extraindo uma informação errada ou tá criando um Titanic, que nem o Felipe falou, tá criando um negócio tão grande que a gente não consegue pilotar. É verdade. Então, o digital, ele começou a cuspir muita coisa pra gente também, né? E a gente tem que saber como que pega lá de dentro o melhor para poder tomar a melhor ação. Né? Assim, é que como eu entendo que é questão também de maturidade, né? O bot, o digital, ele ainda às vezes parece conversa de maluco, né? Ele ainda não conseguiu ter todos os algoritmos para dar uma resposta fluida como um atendente, né? Então, ainda é um experimento. Todo mundo sendo ele vai cobaia. naquela primeira camada, né? Aquele primeiro atendimento Tá funciona. todo mundo sendo cobaia. Então, eu acho ainda que a gente não está separado. Eu acho que, pelo contrário, começa a experiência ali e ainda precisa muito do atendente para ajudar, né? Precisa muito de alguém presencial para ajudar o digital. Então, me ensina como que faz, como que eu acesso, como que eu entro, como que é esse negócio da senha, o que eu tenho que fazer. Então, ainda é um organismo único ali para mim, é uma Carol, demanda nova. Eu vou para o nosso dia a dia, Carol, acho que você vai me entender assim. Você falou lá no começo, depende do que o cliente quer fazer, né? Tem alguns que você fala assim, ó, bota o pedido aqui, digital, você vai entrar, você não vai falar com ninguém, vai clicar 2, 3 botões, tua vida está resolvida. É uma jornada, alguns já vão por esse caminho, e acho isso ótimo. Mas tem outros que o velho almoço, cafezinho, a negociação... Funciona melhor, é verdade. Funciona. Então a gente tem que saber se adaptar, né? Claro, para mim é uma jornada. O digital ele vai cada vez mais tomar espaço. Não vejo essa curva que eu vou começar a cair. Acho que a gente decolou com isso. Mas é o nosso dia a dia, né, Carol? Tem horas que ainda o cafezinho funciona, a negociação, o lado humano... Mas tem clientes também que adoram a solução. É que a gente né? achou que ia canibalizar, mas não vai, né? Não, ele tem limite, né? Inaugurar um viés novo, né? A gente bate num teto, né? Tem coisas que... Metralhar o digital para o cliente também não é uma boa pedida, né? A gente tem que usar bom senso realmente, né? Mas a gente está vivendo também algumas experiências muito boas. Um aplicativo de táxi. Sim. Nossa, isso tirou a gente das trevas, né? Verdade. Facilitou muito a vida. Então, tem coisas que a gente vai consumir, vai aprender. Hoje você vai numa lanchonete, tem o totem lá, você faz o pedido, depois você só retira
o lanche. E paga Então, automático na saída. Vai sendo natural pra gente, a ponto de um dia a gente fala, não, peraí, não quero falar não, eu quero, resolve aqui, que era só isso que eu queria. Muitas vezes isso aí não começou bacana, né? Porque muitas vezes você chega lá, a sua primeira impressão, você olha lá o cardápio QR Code ou o totem de autoatendimento, você fala, puta, meu, isso aqui não funciona, isso aqui não abre. Exato. E a gente fala muito lá, né? Para melhorar, fazer essa melhoria contínua. É melhor o bom feito hoje do que o perfeito feito amanhã. Às vezes você fica assim, eu vou melhorar, eu vou fazer, nossa, isso aqui vai ser incrível. Aí você joga um mês pra frente, joga 45 dias, joga 60 dias. Concorrência chegou, levou e você ficou lá tentando botar na água um Titanic lindo e belo e ele bateu no que não iceberg. Dá, acho que é para tentar impor um digital para um público, por exemplo, idoso que nem tem o aplicativo no celular. Então você tem que acolher os dois, tem que dar as condições para os dois. Você tem que conhecer seu público-alvo, né? É isso, Elda. É isso. Eles podem sofrer, ficar à margem daquilo, de consumir aquilo, né? Eu acho que... Isso aí é perfeito no case do RH que eu estava falando. Uma parte veio dessa estratégia digital hiperpersonalizada com base em dados, mas quase 30% veio do famoso e velho voz. A gente ligou para os caras e falou. Ainda vai ter um público que vai querer o cafezinho, vai se sentir mais seguro, vai entender melhor de outro jeito. Então, a gente tem aí um campo pela frente de coisas para fazer sem fim, né? E claro que assim, eu ainda sou a favor de a gente fomentar o assunto, né? De novo, assim, o dígito a gente precisa seguir com ele. Mas é o que a gente vem discutindo. Tem clientes e customizações que a gente não vai ter agora. Que a gente tem que entender. Você falou muito bem, Elda. Tem que entender onde que a gente está pisando ali, né? Senão a gente pode tentar vender algo que não vai funcionar, né? Gente, eu ficaria aqui o dia inteiro falando com vocês. Vocês viram que a gente trouxe gente mas já? que conhece do negócio. Acabou o dia já. O pessoal tá aqui falando, acabou, e a gente tá fingindo que não Eu vim viu. preparado para 2 horas aqui, Felipe, que conversa. Não, Agora é a hora da chamada delícia, oral no público tá que tá assistindo. Tá maravilhoso, tá uma delícia. A gente fica conversando depois ali, tomando um café. Eu vou... Cancela a gravação e a gente continua. Isso Vou pedir para vocês, para cada um de vocês, fazer uma despedida aqui, conversar com o nosso público, né? E, gente, eu quero que vocês compartilhem esse conteúdo, vocês que estão nos assistindo, que vocês compartilhem esse conteúdo. Por favor, entrem no Instagram, @sercomoficial. Vocês podem colocar lá o que vocês querem que a gente traga, se vocês querem que a gente continue com o CX, por exemplo, que está uma delícia, né? Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Obrigado. Eu amei, eu adorei. Eu quero um almoço, um cafezinho, tudo sem digital, tá bom? Amei muito. Muito obrigada. Por favor, Fê, suas considerações finais. Ó, que chique. Eu acho que eu quero deixar de recado final, a gente precisa incentivar de verdade a cultura da experimentação. A gente precisa fazer com que as pessoas se sintam seguras em trazer coisa nova, em trazer coisa diferente, testar com muita responsabilidade, mas deixar com que as pessoas que façam a gestão do nosso negócio tenham a liberdade de testar coisas novas. Muitas das coisas incríveis que a gente tem hoje, né? O aplicativo do táxi, o aplicativo de alugar hotel e por aí vai, vieram de um processo de experimentação. Então a gente aqui, enquanto prestador, tem isso como DNA, e eu acho que o mercado precisa abraçar essa cultura, claro, com responsabilidade, com coerência, com coesão, mas a gente precisa investir em cultura da experimentação, em cultura da melhoria. Acho que é isso. Bacana. Gente, primeiro, obrigado pelo convite. Cheio de gente boa aqui para conversar, o papo fluiu, a conversa foi ótima. E meu recado final de CX, eu vou pegar um pouco do que a gente tem feito lá na Suzano para dar esse recado final. Esse ano foi um ano de jornada do cliente no centro, do nosso projeto de realmente colocar em todas as áreas, e como é difícil, então desde o board lá com meta de CX, eu mais especificamente na logística, a gente fez um negócio que a gente nunca tinha feito, que é, a logística adora ter os indicadores internos, né, de nível de serviço, de falta de produto, de estoque. A gente foi customizar um indicador de nível de serviço do cliente, com o dia que ele quer receber, com qual produto, quantos produtos, com qual mix, em qual data. Então, assim, para mim tem sido um ano de uma experiência incrível, assim, nessa jornada do CX. Desde a companhia virar para o cliente no centro e ter as metas desde lá, né, do board descascateadas, como dentro da minha própria área na logística, a gente viveu um negócio que a gente não tinha vivido antes, que foi... E que tem que ter uma maturidade para fazer isso, né? Porque você
pega o indicador interno, que muitas vezes, poxa, chegamos em 90%, estamos, né, bem. E você, quando vai escutar o cliente, você tem que ter essa maturidade para entender que vai abrir um gap. E como agora a gente faz para fechar esse espaço que abriu aí de atendimento. De novo, gente, muito obrigado. Foi um ótimo papo. E né, compartilhem o nosso podcast aí. Olha, Fábio, você Viu? arrasou, hein, Fábio? Eu tenho perfil, né? Totalmente. Vou virar blogueiro também, né? Eu acho. Não é, não? Já Ainda passa não. seu Instagram, Ainda não. Que legal. Pessoal, anote meu canal, né? Não, brincadeira. já Não, divulga. não Tá tenho, não vendendo tenho. o quê, né? Não, pessoal, muito obrigada pela troca, amei. Elda, você conduziu maravilhosamente aqui a nossa conversa. Obrigada pela Eu é que recepção. agradeço você. Meus colegas aqui, foi um prazer, né, conhecê-los. Obrigada, só reforça aí que todo o nosso empenho pelo nosso segmento, né, está Exato. caminhando e está tendo visibilidade, está deixando mais clientes felizes, né? Acho que a nossa missão é essa. Eu acho que de fato, as pessoas que trabalham com isso têm um perfil específico, né? Talvez isso passe meio desapercebido, porque quem é de vendas tem que ter o perfil de vendas, quem é do marketing, quem é do financeiro é financeiro, mas o do atendimento, a essência é querer servir, né? A gente quer servir, quer dar o melhor da gente pelo cliente, né? Para quem a gente está atendendo. Então, essa é a minha mensagem, a gente continuar querendo servir e cada vez melhor os nossos clientes, né? Acho que isso é muito bacana. Queria agradecer esta jornada como cliente que eu vivi aqui. Para mim vai ser inesquecível. Agradecer a Vivi, a Silvia, a Fabi, todos vocês que me convidaram para esse momento, tá bom? Assina embaixo aqui Obrigada. as palavras da Carol. Pessoal, minha Obrigada. mensagem final é: eu vou responder todas as pesquisas que aparecerem sempre. Você também responda as pesquisas, porque isso só melhora a nossa vida. E assim, Sercom 30 anos, com muito amor, com muita paixão, que é isso que a gente gosta de fazer e sabe fazer. Atender, vender, cobrar, fazer back-office, tudo. Tchau, gente. Obrigada. Valeu. Tchau, valeu. Obrigada. Valeu.